Olá, João, beleza? Tudo bem? Como é que você está? Vamos então aí para essa aula, mais uma gravada aqui, né, para que você possa continuar, né, com a sua leitura e interpretação da ISO 9001. E eu vou agora compartilhar com você já a seção 7 da norma, hein? Na aula passada, a gente viu a seção 6.2 e a seção 6.3, né, que fala dos objetivos da qualidade, do planejamento de como alcançá-los. Falei sobre a seção 6.3, que é gestão de mudanças. E agora a gente vai para a seção 7 da norma, que é a seção que fala de apoio, né? Porque todos os processos de uma corporação, de uma empresa, ela necessita de apoio para a operação. E esse apoio é de infraestrutura, de pessoas, de máquinas, de equipamentos, né? Sem apoio, uma empresa não opera, né? Uma organização não opera, né? Seja ela qual for. Então, a gente vai falar sobre a seção 7, né? Talvez a gente não complete a seção 7 numa única aula, eu faço uma segunda aula, para poder explicar para você a seção 7. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com você. Desculpa, eu vou compartilhar aqui a tela com você, da norma ISO 9001, já na seção 7 aqui, ó, apoio, né, na seção 7, onde eu grifei, apoio, e aí a gente já vai para a seção 7.1, ó, recursos. Uma empresa precisa de recursos, né, João? Sem recursos, uma empresa não opera sem recursos, né? Então, vamos entender as generalidades, né? O que a ISO 9001 recomenda aí, né? Bom, está dizendo lá, organização, né? Vamos trocar a organização por aeroclube, né? Vamos lá. O aeroclube deve determinar e prover recursos necessários para o estabelecimento e implementação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão de qualidade. Bom, em outras palavras, está dizendo, olha, João, sem recursos não dá para você ter um sistema de qualidade aí no aeroclube, hein? Precisa de recursos. E para prover recursos, a organização ela tem que considerar o seguinte: a capacidade e as restrições dos recursos externos existentes, que ela capta de fora para trazer para dentro do aeroclube, né, os recursos de fora existentes, e aquilo que ela precisa ser obtido por um provedor externo. Então, sempre ela tem que levar em consideração esses recursos aí, né? Tanto externo, interno e, às vezes, por aqueles que os provedores podem fornecer para ela, né? Com terceiros. Tá bom? O primeiro recurso, João, que uma empresa precisa é pessoas, ó, 7.1.2. Sem pessoas, as empresas não operam, né? A não ser que seja uma empresa completamente automatizada e com robôs, mas ainda assim precisa de alguém que programe esses robôs, né? Então, pessoas é o primeiro recurso aqui que uma empresa deve considerar. Olha lá. A organização deve determinar e prover pessoas necessárias para a implementação eficaz do seu sistema de gestão de qualidade e para a operação e controle dos seus processos. Então, a norma não está dizendo para você contratar gente que não precisa, mas sim que o aeroclube tenha pessoas necessárias para que os processos da empresa funcionem. Os processos não vão funcionar sozinhos, né? Então, precisa, muitas vezes, de gente ali para os processos funcionarem. Percebam que aqui não falou, em nenhum momento pediu informação documentada, né? Mantida, informação documentada retida, né? Basicamente, a norma está dizendo, olha, você precisa de pessoas. Como é que o auditor vê se a empresa está cumprindo com esses dois requisitos aqui?
Ele observa durante a auditoria, caso uma organização ela busque uma certificação, se existem coisas que estejam faltando atenção, ou se, às vezes, existem processos sobrecarregados. E processos sobrecarregados deixam de atender aquilo que se espera do processo, as coisas ficam atrasadas, não ocorrem, ou deixam de ser realizadas, né? Por isso, já sou um sinal ali para o auditor que está faltando pessoas necessárias para atuar nos processos. Depois, um outro recurso que a empresa precisa é o recurso de infraestrutura, né? Ou seja, é o ambiente da empresa, suas máquinas, os seus equipamentos, né? O seu hangar, né? Seus escritórios, os seus dispositivos, é a infraestrutura que a organização tem para funcionar. Então, o que diz o texto normativo? Que a organização ela deve determinar e prover e manter uma estrutura necessária. Não está dizendo que tem que ser a mais cara, ou a mais tecnológica, ou a mais avançada. Não, tem que ter a estrutura necessária para a operação dos seus processos. Para quê? Para que ela consiga alcançar uma conformidade com o serviço que ela está oferecendo, né? Por exemplo, vamos imaginar um pintor que está pintando uma parede sem um pincel adequado, ou sem um rolo adequado, né? Ou sem uma tinta adequada, né? Ele está sem a infraestrutura adequada para oferecer o seu serviço. Precisa ser o mais caro? Precisa ser o mais tecnológico? Precisa ser aquela coisa do momento? Não. O que precisa ser é a infraestrutura necessária. E nisso, né, a infraestrutura ela pode incluir o edifício da empresa e as utilidades associadas, o equipamento, incluindo materiais, máquinas, ferramentas, um software, né? Ou até mesmo os recursos de transporte. Às vezes a empresa tem uma frota de entrega, né? Carros, né? E, muitas vezes, né, a tecnologia de informação e comunicação, né? A empresa precisa de infraestrutura de comunicação, rádios, celulares, outros equipamentos de comunicação. Às vezes a empresa, dependendo do porte dela, ela tem um servidor, tem um departamento de TI, né, que cuida de todas as informações de dados da empresa. Então, a seção 713 fala, olha, cuida da sua infraestrutura, proveja uma estrutura necessária para a operação eficaz do seu processo. Não precisa ser a mais cara, não precisa ser a infraestrutura mais especial, né, ou aquela moda do momento, né, ou aquela mais abrangente, não, você tem que ser uma infraestrutura necessária, tá bom? Aí, um outro item da norma é o 7.14, que é o ambiente para a operação de processos, né? Olha que interessante, né? Tudo acontece numa empresa em um ambiente, né? Imagina, às vezes tem o pessoal do escritório ali, tem um ambiente do pessoal do escritório, às vezes tem o pessoal que faz todo o monitoramento de pouso e decolagem das aeronaves, então tem ali um ambiente, o hangar é um ambiente, então tudo ocorre em um ambiente. Por exemplo, eu estou aqui no meu escritório hoje, eu estou no meu ambiente, né? As fábricas, às vezes, têm os seus ambientes de produção, têm os seus ambientes administrativos, né? E, às vezes, os processos possuem ambientes especiais. Por exemplo, existe um ambiente de uma empresa que produz, por exemplo, laticínios, né? Ou frigorífico. Então, existe um ambiente ali que ele precisa ser administrado, por exemplo, precisa ser frio, para manter a temperatura, para manter o produto, né? Então, o que a ISO está dizendo? Olha, empresa, administre o ambiente dos seus processos, né? Olha o que a norma está dizendo. A empresa deve determinar
e prover e manter um ambiente necessário para a operação dos seus processos. De novo, um ambiente necessário, não é o melhor ambiente, não é aquele ambiente mais lindo, mais maravilhoso, com decoração adequada, aquela coisa toda. Um ambiente necessário para a operação dos processos, né? Então, não precisa ser um ambiente mais bonito, um ambiente mais adequado, né? Mas sim aquele que é necessário. Então, vamos ver que tipos de ambiente uma empresa tem que ter, né? Olha, tem uma notinha aqui antes, né, que vale a pena a gente dar uma olhada, né? Ó, um ambiente apropriado pode ser a combinação de fatores, né, humanos e físicos. Então, às vezes tem um ambiente físico e tem um ambiente humano, que são as pessoas que trabalham naquele ambiente. Então, gerenciar processos, o ambiente é gerenciar tanto o fator físico para que haja uma operação adequada dos processos, quanto o fator humano, né? Que é aquela parte da relação das pessoas ali dentro. Então, a primeira coisa que a norma fala, gerencia o ambiente social. Por exemplo, não pode ser discriminatório o ambiente, né? Ninguém pode discriminar ninguém pela opinião, pelo jeito de ser e tal, não pode ser discriminatório. Um ambiente calmo, um ambiente não confrontante, né? Então, eu estou cuidando aqui da questão humana no ambiente, não estou falando do físico, né? Ó, psicológico, né? Por exemplo, pode gerenciar um ambiente para que ele seja um redutor do estresse, ele seja um ambiente preventivo contra a exaustão, com os horários de descanso, os horários de pausa, os intervalos para o almoço, cumprir com o horário previsto na legislação. Ele tem que ser emocionalmente protetor, né? Aí o ambiente físico que uma organização deve gerenciar, né? Por exemplo, né? Temperatura, cor, calor, né? Umidade, luz, fluxo de ar, higiene e barulho. Mas tudo isso daqui, ó, o ambiente físico, é voltado para a conformidade do produto e do serviço da empresa, né? Então, isso aqui muitas vezes é aplicável, por exemplo, né, temperatura. Às vezes é aplicável numa empresa que possui um produto que tem que ficar gelado, tipo a fábrica de sorvetes. Qual que é o fator do ambiente físico ali? É a temperatura. Tem que estar baixa, né? Não sei qual que é, mas tem que estar baixa, né? Às vezes tem empresas que trabalham com pintura, né? E aí, dependendo do tipo de pintura que a empresa trabalha, ele controla a temperatura e a umidade, né? Para que o produto fique bom, fique dentro de uma especificação, né? Então, esses fatores aqui, ó, eles podem diferir substancialmente dependendo dos produtos e serviços providos pela empresa. Vou fazer um outro exemplo para você. Eu sei que aqui em Araras tem a fábrica do Nescafé, né? Eu sei que o ambiente, né, o processo de invase do Nescafé, ele tem que ficar numa temperatura, não pode ficar numa temperatura acima de 23 graus, e a umidade relativa do ar não pode estar acima de 70%, porque senão o café começa a melar e eles não conseguem invasar o produto. Esse é o típico exemplo de uma empresa que controla o fator físico, né? Poxa, lá no Aeroclube tem essa aplicabilidade? Talvez tem todas aquelas condições de decolagem, de pouso da aeronave, que é um ambiente para fazer isso. Às vezes tem toda uma parte aí de legislação que tem que atender, né? Aí, se não é aplicável, aquilo que a gente já conversou na norma, que não é aplicável, a gente exclui, né? Então, esse aqui é o 7.1.4, né? O ambiente para a operação dos processos. Ainda nessa aula, eu queria falar com você acerca do 7.1.5, recursos de monitoramento e de medição. Então,
Os recursos de monitoramento e medição são aqueles recursos que o gestor, né, ele usa para comprovar uma especificação técnica de um produto ou de um serviço que ele esteja oferecendo. Às vezes é uma balança, às vezes é um medidor de temperatura, às vezes é um paquímetro, às vezes é um micrômetro, né? Às vezes é um densímetro, às vezes é uma trena eletrônica, ou para uma trena mesmo, né? E esses equipamentos, né, eles devem ser gerenciados de acordo com os requisitos aqui da norma. Então, vamos ler o texto para a gente verificar a sua interpretação. Então, está lá. A organização deve determinar e prover os recursos necessários para assegurar resultados válidos, né? Então, o que é isso? Em outras palavras, dizendo, olha, empresa, veja qual é o recurso que você precisa para você verificar e assegurar um resultado válido com relação à especificação do produto que você está medindo, que você está controlando, né? É confiável, resultado válido e confiável. Como é que você vai ter um resultado válido e confiável com uma balança descalibrada, por exemplo? O peso que você vai estar verificando ali não é um resultado válido, né? Pode ser um resultado não confiável, né? Por isso que você precisa de recursos que sejam confiáveis, né? Para quê? Para que você possa verificar a conformidade com o produto ou serviço que você está fazendo. Se o equipamento que você está usando para medir, para monitorar, não for confiável, o resultado que você está tendo não é um resultado válido. Como é que a empresa faz, então? A organização deve assegurar que os recursos providos, ou seja, os equipamentos que está dando para fazer a verificação, fazer a inspeção e o monitoramento, eles têm que ser apropriados ao tipo específico da atividade de monitoramento, de medição, ou seja, não é só dar uma balança. A balança que eu estou dando para fazer a pesagem é a balança que pode medir nas casas decimais correspondentes. Senão, às vezes eu dou uma balança que mede em quilos, e o que eu estou medindo é em gramas, né? Então, ele tem que ser apropriado para a medição que eu assumi dar, né? O equipamento ele tem que ser mantido para assegurar que sejam continuamente apropriados para os seus propósitos. Tem que estar bem guardado, não pode estar jogado de qualquer jeito, né? Porque equipamentos de medição, eles são equipamentos sensíveis, se você bate, ele fica descalibrado, ele pode quebrar, né? Então, ele tem que ser mantido de uma maneira adequada, né? Para se manter íntegro, né? E olha que interessante, João, a organização deve reter a informação documentada e apropriada como evidência de que os recursos de monitoramento de medição sejam apropriados para os seus propósitos. Então, eu tenho que ter lá documentação que comprova que aquele equipamento ele está apropriado para o uso dele, né? Bom, o que as empresas fazem geralmente para gerir, né, os seus instrumentos de medição? Seus equipamentos. De tempos em tempos, irregularmente, eles fazem uma coisa chamada calibração de instrumentos, né? Então, eles pegam esses instrumentos, contratam um laboratório de calibração e submetem esse equipamento a uma verificação. Então, vou dar um exemplo simples de uma balança, né? Então, ele manda a balança para calibrar, e o laboratório de calibração coloca um peso ali de 1 quilo. Esse peso tem 1 quilo mesmo, né? E se o leitor não mostrar 1 quilo, significa que a balança está descalibrada, né? Significa que a balança precisa fazer um ajuste nela, né? E aí eles emitem um certificado, né, um relatório de calibração, dizendo que o seu equipamento agora está pesando exatamente aquilo que você quer que pese. Mas tem um detalhe aí, João. Muitas vezes, os equipamentos eles podem ter um erro, né?
e pode ser um erro que você tolera, que você aceita, que é uma diferença que às vezes o equipamento dá. Por quê? Você também tem uma tolerância no seu processo. Então, quando o relatório emite o seu certificado de calibração, você vai ler a diferença que teve ali, né? E se a diferença for aceita, a vida segue, o equipamento continua sendo utilizado. Se a diferença não for aceita, você pede, então, para o laboratório fazer o ajuste, né? Ou a manutenção do equipamento. Essa calibração, ela se chama aqui, ó, 7152, rastreabilidade de medição, que a gente vai ler e interpretar agora. Olha lá. Quando a rastreabilidade da medição for um requisito, ou for considerada pela organização uma parte essencial da provisão e confiança na validade dos resultados de medição, os equipamentos de medição devem ser, então, vamos lá, eles devem ser verificados ou calibrados, ou ambos, né? Há intervalos especificados, então você define de quanto em quanto tempo que você vai calibrar o seu equipamento. Geralmente, ó, mais comumente usado, uma vez por ano se faz a calibração. Depende muito do uso. Se o equipamento é usado muitas vezes, num ambiente, às vezes, insalubre e tal, o cara faz mais vezes a calibração dele. Se não, às vezes até espaça mais, né? Ou, às vezes, tem equipamentos que se faz até antes do uso, a calibração dele. Como é que eles fazem a calibração? Eles comparam contra padrões de medição rastreáveis, né? E padrões de medição internacionais ou nacionais. Ou seja, aquele pezinho que o cara colocou lá na balança é um padrão rastreável, né? Um padrão confiável, tem 1 quilo mesmo, né? Quando os padrões não existirem, a base usada para a calibração ou verificação deve ser retida como informação documentada, né? Então, o equipamento ele tem que estar identificado para determinar a sua situação, né? Você tem que ter uma etiquetinha nele ali que fala quando ele foi calibrado, a data da próxima, né? O próprio laboratório já coloca ali, né, uma etiquetinha. Eles têm que estar salvaguardados contra ajustes e danos ou deterioração que invalidariam, né, a sua situação de calibração e resultados de medição subsequente. Então, tem que estar protegido. O paquímetro tem que estar dentro da sua caixinha, né? A balança tem que estar na mesinha lá guardada, né? Enfim, o equipamento usado, seja ele qual for, ele tem que estar bem mantido, não pode ser uma coisa jogada de qualquer jeito, porque ele é sensível, né? E aqui, continuando, né, a organização deve determinar se a validade de resultados de medições prévios foi adversamente afetada quando um equipamento de medição for constatado inapropriado para o seu uso pretendido e deve tomar a ação apropriada como necessário. Então, vamos imaginar que foi feita uma medição, foi feita uma análise com um equipamento que, puxa, esse equipamento não foi calibrado, esse equipamento não estava adequado, né? Aí eu devo verificar se aquilo que eu medi não foi adversamente afetado, se eu não liberei alguma coisa que provavelmente não estava adequado porque o meu equipamento não estava fornecendo um resultado válido. Bom, em outras palavras, João, zelar bem dos equipamentos de medição e ensaio. Enfim, essa aula aqui nós falamos, então, né, fazendo a revisão. A gente falou, então, da parte de recursos, né? Falamos que recursos numa empresa é pessoas, infraestrutura, o ambiente, né, para o processo operar, pode ser o ambiente físico e o ambiente humano, e falamos dos recursos de monitoramento e de medição. Tá bom, João? A gente volta na nossa próxima aula e também na nossa próxima aula ao vivo para a retirada de dúvida, né? A fim de que eu possa esclarecer alguma dúvida ou outra que surgiu aí dessas aulas gravadas, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.